Tá ok? Meus irmãos, antes eu gostaria de comentar com vocês quando foi o momento em que esse desejo de ministrar aulas em vários lugares surgiu no meu coração. Eu estava com um pastor voltando da cidade de São Paulo, onde a gente foi fazer um projeto lá relacionado a presidiários. Eu fui missionário também no presídio durante um ano. E na volta, eu estava dirigindo de madrugada, o pastor estava aqui, e uma carreta veio para cima da gente, né? Tinha... Como é o nome a estrutura de concreto que separa as estradas? Eu não sei como é, mas tinha uma via para cá, a outra que vinha assim, e aquela separação. E aquela carreta veio para cima e apertou o carro, jogou o carro encostou o carro naquilo lá, começou a raspar. E aí eu falei na minha cabeça, né? Vou morrer. E aí... E eu lembro que o primeiro pensamento que passou na minha mente, quando eu tive a convicção de que eu iria morrer, é de que eu não deixei nada preparado para as próximas gerações. Nada. Então tudo que eu dei a vida para estudar, para ler, para me dedicar, morreria ali. Então eu falei assim, eu preciso iniciar um projeto de ensino, que será o projeto da minha vida. Então, o propósito que eu tenho, não dessas aulas aqui, mas em outros lugares também, que todas serão gravadas, é que ao final do curso eu posso morrer. Entendeu? Eu posso, se o CIAs e uma carreta quiser me levar dessa vez, pode me levar, porque isso daqui vai ser o meu legado. Vai ser o que eu vou deixar depois. Se eu chegar num novo convertido que quiser aprender a Bíblia, já tem todo um conteúdo facilitado, pronto, que ele não vai precisar, às vezes, encontrar livros que eu tive que encontrar em latim para entender alguns textos bíblicos que eu não consegui entender. E um dos propósitos da teologia, tem um teólogo que eu gosto muito, se chama Paul Tillich, e ele diz o seguinte, que a teologia serve a igreja. E serve a igreja como? Dando clareza, leva a clareza para o confuso. E levar clareza para o confuso é trabalho de amor. Você já se encontrou com alguém em crise de fé? Boa parte dessas crises de fé pode ser pacificada por uma resposta bíblica. Jesus diz Chegou alguém ali? Você chama ele ali, Fred? Jesus diz na parábola do semeador que a primeira semente que cai à beira do caminho é aquele que ouve e não... Pode falar alto. Quem que é? É aquele que ouve e não? Não. Fala mais alto. Não também. Quase. Hã? Perfeito. Aquele que ouve e não entende. O que acontece? A ave vem e... Quando o teólogo debaixo do poder do Espírito Santo é capaz de levar entendimento bíblico, através dessa palavra que ele leva, ele pode repreender o trabalho dessa ave que toma a semente dos corações daqueles que não entendem. Então talvez o que você estuda ou estudará hoje de forma às vezes cansativa, será resposta para alguém que deixará de ser ceifado por essa ave maligna, porque você vai estar lá com uma resposta bíblica, fruto de um estudo hoje que você às vezes acorda cedo num dia de folga para vir aqui aprender. Isso é trabalho de amor. E amar é mandamento do Evangelho. Vocês concordam comigo? Amém. E eu quero apresentar alguém para vocês. No início dessa aula eu não poderia deixar de apresentar alguém para vocês. Que é essa pessoa aqui, ó. Eu preciso até o final do curso dar um nome para esta pessoa. Então vocês... Ô, pastorzão, entra! Pastor Éder, que benção, pastor. Como é que o senhor está? Pai do senhor. Tudo bem, pastor? O microfone, os meus vão usar agora tá. Tranquilo, não vai precisar. Não tem problema, não vai precisar. Lá, pegamos aí. Não vai precisar. Tá bom. Amém.
Esse pessoal aqui, ó, quem der a melhor recomendação para mim de um nome para esta aluna, eu vou ofertar uma pizza frita. Opa! Tá entendendo? E aí, qual é o testemunho que eu iria contar do Joel? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu morei aqui nessa cidade quando eu tinha... Vou até escrever aqui, ó. Eu tinha 14 anos. Eu morei aqui. E eu fui aluno do irmão Joel neste curso aqui, ó. E o irmão Joel, no final da primeira aula, ele chegou em mim quando eu tinha 14 anos e ele me disse o seguinte: digo eu e não o Senhor, chegará o dia em que você irá me ensinar. E o irmão Joel está aí hoje. Quem sou eu? Ele está aqui por humildade, porque capacidade de fato para ensinar eu não tenho. Mas passaram os anos, passaram muita coisa mesmo. Eu cheguei, coisas assim que eu não gostaria de comentar aqui porque essa aula vai ficar gravada. Que eu, muito novo, saí de casa, morei no porão numa casa abandonada. Teve um dia que eu passei fome, não tinha dinheiro para estudar livro, para comprar livro. O pastor Éder me acolheu como um filho na época. E eu não imaginava, né, que hoje, 13 anos depois, com 27 anos, eu seria, pela glória de Jesus Cristo, coordenador de extensão da melhor faculdade teológica do Paraná. E isso que eu digo para vocês é o que o profeta Zacarias disse: não desprezeis os humildes começos. Você não sabe o que irá dar os ensinamentos que você vai aprender aqui. Então valorize e me sugue. Sugue mesmo, pergunte tudo que você precisar. Se você estiver na sua casa, tiver uma dúvida, manda para mim. Se eu não tiver, tem uma gama de professores lá na faculdade com quem eu posso pedir auxílio. Tá? Glória a Deus por isso, que esse curso seja uma bênção. Vamos lá, vamos começar com a participação dessa pessoa. Essa pessoa tem participação, vai ter de duas formas, né? Se alguém cochilar, o sinal vermelho, né? E quando eu quiser que alguém fale alguma coisa, eu vou jogar essa bola para a pessoa. Aí só ela fala, ninguém mais fala. Só essa pessoa fala. Tá bom? Vamos ver com o que eu vou começar. Quem trouxe Bíblia, Silvanei? Então pega aí. Aê, ó, errei. Silvanei, abre a Bíblia em Marcos 15, 25. Marcos 15, 25. E Silvanei, joga a bola para outra pessoa. Escolhe alguém aí. Marcos 15, 25. Pode jogar, Silvanei, para outra pessoa, que essa pessoa vai abrir outro texto. Ó, todo mundo olha para a bola agora, senão vai acertar alguém. Ô, reverendo, quase. Vai lá, Jarlen, você vai abrir Evangelho de João 19, 14. Silvanei, enquanto o Jarlen procura, lê para mim o que está escrito em Marcos 15, 25. Era a hora terceira, qual no curso. Qual hora? Qual hora? Hora terceira. Onde está escrito isso? Onde está, Silvanei? Marcos 15, 25. Hora terceira. Jarlen, o que está escrito aí? Era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. Então disse aos judeus: eis está aqui o vosso rei. Hora sexta. Beleza. Agora eu sou outra pessoa, ó. Só um pouquinho. Finge que eu não sou cristão agora, eu sou outra pessoa.
Suponhamos que eu chego aqui e eu sou um ateu. Eu odeio Jesus e eu odeio a Bíblia. E eu chego aqui e digo a vocês o seguinte: a Bíblia de vocês é mentirosa. Os evangelhos são mentirosos, as histórias não fazem sentido, são desconectas, cheias de contradição. E um dos pilares do evangelho, que é a morte de Jesus, é uma mentira, e eu vou provar para vocês que essa história é toda inventada, toda mentirosa. Porque em Marcos, o texto que o Silvanei diz que Jesus morreu a hora... Qual é a hora terceira no calendário judaico? 9208-7409. Hã? Quem falou 9 da manhã? Parabéns, Yasmin. É 9 da manhã. 9 da manhã. Porém, Jesus foi morto então e crucificado em qual hora? 9 da manhã. Porém, o texto que o Jarlen leu diz que Jesus estava sendo julgado a hora? E a hora sexta é o quê? Pode falar alto, não tem problema. Se errar, meio-dia. Meio-dia. Olha aí, ó. Olha aí que história mentirosa. Como é que Jesus foi crucificado a hora nona, ou às 9 horas, que é a hora terceira, sendo que João falou que na hora sexta ele estava sendo julgado diante de Pilatos? É a mesma coisa que eu falar que uma pessoa nos Estados Unidos foi condenada à morte e morreu na cadeira elétrica às 7 da manhã, mas às 10 da manhã ela estava lá no juiz. O que você diria dessa história? Que é uma história falsa. E aí, pessoal? Dá a bola, joga a bola aqui. Já dá para eu jogar futebol americano. Eu vou dar para vocês 2 minutos. 2 só. Para que vocês leiam a Bíblia. Pode discutir entre vocês 2 minutos. Eu quero uma resposta. E tem uma criança aqui de 15 anos, acabou de se converter, se deparou com esses textos, um ateu está fazendo a cabeça dela, ela está morrendo de medo, ela está em crise de fé, ela está chorando, porque ela nasceu crendo no Evangelho e agora ela está cheia de dúvidas e o inimigo está querendo tirar a semente da cabeça dela. 2 minutos que eu vou pedir para vocês uma explicação. Já foi 10 segundos. Podem discutir. Um minuto. Aleluia, aleluia. Hã? É verdade, nesse momento eu não posso cantar aleluia. Eu estava cantando aleluia, ele falou que nesse momento eu sou ateu, eu não posso cantar aleluia. Ou seja, eu sou um ateu hipócrita. 1 minuto e meio. O adolescente vai sair da sua frente, vai voltar para casa e vai perder a fé se você não der essa resposta. Pedro diz na sua carta: estejais prontos para responder qualquer questões a respeito da razão da vossa fé. E eu quero saber a razão. Eu sou um ateu que eu estou questionando a razão de vocês crerem nessa história. 2 minutos, acabou. Agora eu vou escolher 3 pessoas para me dar uma resposta. Luan, Selma, cuidado, Selma. Cuidado da bola, eu vou jogar pro Luan. Luan, me explica esse texto, Luan. Fica de pé. Filma, pode filmar o Luan lá. Falaram que era basicamente... Ah, e outra coisa, não pode ver no celular. Quem pesquisou no celular pecou.
Era realmente uma quarta-feira, em vez de sexta-feira. Como supõe. Então, estava em dia diferente, tipo, ele estava sendo julgado num dia diferente e esse outro era no outro dia. Tá, eu sou ateu. Então você está me dizendo, Luan, que Jesus foi julgado e depois ele voltou para casa para dormir, ficou dormindo 2 dias e depois que ele foi crucificado, ele não fugiu, ele ficou de boa. Não existe isso, Luan. Não tem nada a ver com a Bíblia, Luan. Eu sou um ateu, tá, irmão? Não sei desrespeitado. Não acredito nisso, Luan. Joga a bola para alguém, Luan. Você vai escolher agora quem vai responder. Eu quero ver alguém que sabe. Vou jogar nada, ter respeito dessa pessoa. Pode repassar, pastor. Pode repassar. Pode repassar, pastor. Pode. O pastor, ele foi para o Amazonas, pessoal. Ele ficou doente lá, então eu vou relevar dele, entendeu? Ele ficou 7 dias no Amazonas e ficou doente. Vamos orar pela saúde dele depois. Pode passar, pastor. É difícil colocar os outros na prova, né, rapaz? Vocês estão entendendo eu agora jogando a bola pros outros. Vai lá, Maico. Vai lá, Maico, rápido. Quero a resposta, Maico. Eu não acredito nesse evangelho e eu quero que você me explique isso aí. Que história é essa, Maico? Bom, a gente sabe que Jesus ele passou por 2 julgamentos diferentes. Um com Pilatos e o outro foi com os... Certo. Na sinagoga, se não me engano. Então, talvez foi dito que ele foi crucificado às 9 da manhã, porque a condenação que deram na sinagoga foi crucificação. Não, Maico. Você está lendo a Bíblia, Maico? Eu tô tentando, mas 2 minutos. O texto de Marcos diz que Jesus foi o quê? Condenado à crucificação ou crucificado? Crucificado. Eu sou ateu, eu quero acreditar, mas eu quero que, como Pedro diz, vocês me deem a razão. É, bola. Minha vez agora. Agora eu sou crente. Aleluia. Diga assim, aleluia. Vamos lá. Suponhamos que no início da aula eu chegasse aqui e começasse a falar para vocês, meus irmãos, em cada tempo houve um tipo de contagem de tempo diferente e às vezes as nações tinham formas diferentes de se contar o tempo. Nós contamos de um jeito, gregos contam de outro, romanos contam de outro. Se eu falasse assim no início da aula, a maioria de vocês olharia para mim e diria o seguinte, em pensamento, né? Porque se falasse em voz alta, eu ia ficar com medo de eu reprovar você. Então a pessoa ia ficar com medo de eu reprovar ela. Então o que ela fala? Ela ia falar no pensamento. Que aula chata. Esse cara aí está se achando demais. O que eu vim aqui para aprender de contagens do tempo de forma diferente no longo da história? Eu vim aqui aprender de Bíblia. Porque o calendário judaico é assim, o calendário romano é assim, o grego é assim, o nosso é assim. O que eu quero saber com isso? Isso não tem importância nenhuma. E esse cara só está falando isso para ficar rotando conhecimento. Sejam sinceros. Quem pensaria isso se eu ficasse dando uma aula aqui de calendário? A maioria de vocês, eu também pensaria. Agora que vocês estão com um problema para resolver. Se eu fosse um ateu de fato e começasse a jogar muitas questões assim, isso é só uma. Isso é só uma de 2 versículos de horário. Imagina se eu fosse um ateu despejando questões. Muitos de vocês talvez voltariam confusos para casa. Suponhamos agora que eu sou um crente e eu vi esse ateu aqui, está repreendido, filho do maligno. Sai, ele saiu. Aí eu sou um cristão agora e eu vou dizer o seguinte: não, meus irmãos, é que conforme o teólogo Norman Geisler, por que tem que citar um teólogo? Para provar que eu não tirei da minha cabeça. O cara que pesquisou, o cara que tem acesso às fontes. Eu não fui lá nos Romanos e peguei
onde fica lá esqueci o nome lá, os livros antigos lá, para pesquisar. Eu não fui, não tenho nem dinheiro para isso. Quem foi? As pessoas que eu cito, né? Ele diz que nos tempos de Jesus, duas nações coexistem: judeus e romanos. Marcos, parabéns. Marcos escreveu para os romanos, um dia nós vamos ver isso. A teologia de cada evangelho. Os romanos invadiram Israel. Israel é constituído de judeus. Romanos. Cada um desses povos tem uma forma de contar diferente. Como é a forma de contar o horário dos judeus? Os judeus, o dia dele começa às 18, nossa, e termina às 18 do outro dia. No meio deste dia existe uma divisão. Existe uma divisão nas 6 da manhã. Assim como nós, eu vou ler aqui para vocês a citação de um autor. O dia dos judeus começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde do outro dia. O nosso começa à meia-noite e termina à meia-noite. Porém, quando chega às 6 da manhã, inicia uma nova contagem, assim como o nosso. Nós não temos 6 da manhã e 6 da tarde, os números se repetem entre a parte da manhã e a parte da tarde. Os judeus também têm isso. Quando Marcos escreve o seu evangelho, olha só o que diz o autor. Rav Michael Leitman, um judeu: meus sábados você deverá observar. Meus, plural, sugerindo a existência de 2 sábados, escrito a respeito das 2 partes do Shabá, a noite e o dia. Quando Marcos escreve que Jesus estava sendo crucificado na hora terceira, ele utiliza a forma de contagem de tempo conforme os judeus. Então, quando Marcos escreve que diz na hora terceira, é conforme os judeus. Então, a hora terceira começando nas 6 dá 9 da manhã. Aqui está certo. Porém, quando João escreve o seu evangelho, ele escreve o tempo no tempo dos romanos. Todo o evangelho, o horário usado pelo João é no tempo dos romanos. E no tempo dos romanos, o horário é igual ao nosso. Começa meia-noite e termina meia-noite. Se começa meia-noite e termina meia-noite, qual é o horário? É a sexta hora? 6 da manhã. Então isso aqui está errado. É 6 da manhã. Então que hora Jesus foi julgado? 6 da manhã. Que hora ele foi crucificado? 9 da manhã. Respondida a questão? Por que eu quis fazer essa introdução a vocês? Para que vocês saibam o que diz, por exemplo, alguns autores da história do cristianismo e da filosofia. Mário Porta, Justo Gonzalez, Adolf Harnack, entre outros historiadores. Toda a história da filosofia e do cristianismo são irmãos de fé se levantando para responder perguntas que eram feitas pelos detratores da fé cristã. O cristianismo falava uma coisa, se levantava gente para responder. Os irmãos ficavam confusos, Deus levantava os profetas e teólogos. E homens sábios, cheios do Espírito Santo. O que são os teólogos? São homens que estudam a Bíblia. Homem que dava a sua vida para estudar a Bíblia para responder o outro que está confuso. E nessa história, nós não conseguimos entender
a seriedade e a importância das afirmações teológicas quando nós não entendemos as questões problemas. Lembre-se que eu falei que se eu chegasse aqui e começasse a falar de calendário para vocês, vocês não iam nem se importar? Sejam sinceros, se eu chegasse aqui no início da aula e começasse a falar de horário judeu e horário romano, alguém ia se interessar? Agora, digam-me a verdade, passou a ser mais interessante e necessário de se saber a partir do problema? Sim. Então, esse primeiro momento, eu quero introduzir a vocês na metodologia do nosso ensino desse curso, que será uma metodologia que foi dita por Paul Tillich, teologia da correlação. O que é essa correlação, ou teologia apologética? É uma teologia que não busca falar questões que ninguém está perguntando. Ninguém que se converteu nunca chegou em mim dizendo o seguinte: eu preciso me circuncidar, eu tenho que apedrejar uma mulher que traiu o esposo. Mas chegaram já em mim para questionar isso. A teologia da correlação não diz que as outras coisas não devem ser estudadas, mas diz que o propósito do teólogo é fazer com que as suas respostas ou as suas afirmações visem as perguntas que são feitas. Então, uma coisa que ficará claro do início ao fim deste curso serão as perguntas que nós estamos respondendo. Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? E aí, o adolescente que chegasse na gente hoje, em crise de fé, querendo virar ateu por causa desse texto, a ave ia pegar a semente dele ou a ave ia ser repreendida? Porque ele entenderia. Antes da explicação, vocês entendiam esse texto aqui? Agora vocês entendem? Então, pelo menos aqui o inimigo foi repreendido. Ele não poderá confundir as nossas nem as vossas mentes. Luiz, Oi. no caso de Mateus, ele usa um outro horário aqui também. Qual? Hora nona. Hora nona. De qual texto? Qual é o... Mateus 27. Sim, mas leia o texto. Ele quer que a hora nona chamou Jesus em alta voz dizendo. Ah, tá. Isso aí é o momento em que Jesus exclamou a tua voz dizendo: Pai, entrega em tuas mãos o meu espírito. É a hora que ele morre. Entendeu? O horário que você está dizendo é a hora da crucificação, é a hora, primeiro a hora do julgamento, depois a hora da crucificação. Isso, e essa é a hora da morte. Ela falou é a hora que ele morre. Exato. Perfeito. Aí alguém diria: não tem como o cara... Boa pergunta, Selma, porque agora tem uma outra... Agora eu sou ateu de novo, ó. Agora eu sou ateu. Esse texto é mentira. Não tem como Jesus sobreviver todo esse tempo na crucificação. Como é que Jesus ficou crucificado? Da hora terceira até a hora nona. 6 horas. Não tem como. Ele levou açoite, carregou aquele negócio, não dá. A crucificação ia fazer ele parar de respirar. Quem que vai se responder? Historicamente, os crucificados ficavam várias horas mesmo. 6 horas, Selma? Tanto que eles quebravam as pernas para tirar, para matar. Parabéns, Selma. Dá para te chamar para Selma. Ter conhecimento suficiente para dizer ao ateu: você está mentindo, você não sabe o que você está falando. Os crucificados já chegaram a viver 2 dias na cruz. Só que a pessoa só consegue olhar para o ateu como ela me fez. Ah, não, eu agora não sou... voltei a ser cristão. Esqueci que eu era ateu ainda. Quando ela olhou para o ateu que eu era, você viu que ela falou assim: ué, você tem certeza? Sim, exatamente. Só pode dizer com essa convicção quem em algum momento estudou. Conseguiram entender, pessoal? Alguma questão sobre isso? E outra ainda, a palavra de Deus diz que Jesus acabou morrendo porque ele ainda foi perfurado com uma lança. Sim. Não. Vamos lá. Qual é o propósito da teologia?
Quem falou? Boa, Pedro. Levar clareza. A teologia serve à igreja levando clareza. Esse texto estava obscuro, mas o poder do Espírito Santo levantou homens que deram a vida para pesquisar. Só isso aqui dá horário, para te dar uma resposta de 5 minutos. Às vezes o cara levou uma vida fazendo doutorado, que às vezes a gente olha, o que eu quero saber desse cara fazendo doutorado? Olha aqui, para ele repreender a ave na mente dos irmãos mais simples, que às vezes precisam de socorro. Vamos lá, prosseguindo. Por isso eu sempre digo a vocês que, se alguém fez uma aula de teologia, esse dia uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu não vou fazer não, fiz uma aula de teologia lá, o cara não... metodologia do ensino. Porque não tem como a teologia ser desinteressante a partir do momento que eu jogo o problema pro colo de vocês. Quando a gente se depara com os problemas. Quando você for pro campo missionário. Quando você lidar com questões extremamente complexas da vida prática, aí você precisará de respostas. E o Senhor Jesus já providenciou tudo ali, e é através de homens de Deus que Ele levanta. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Paulo, o apóstolo Paulo, sempre utilizou essa metodologia. Chutem quem vai acertar qual é a carta do Novo Testamento que mais tem perguntas. Quem falou? Parabéns, José. Romanos. Toda a teologia do apóstolo Paulo na carta aos Romanos está cheia de pergunta. Pergunta. E qual que é essa metodologia? Eu vou apresentar para vocês, por exemplo, Romanos capítulo de número 10. Como a teologia do apóstolo Paulo tornava-se interessante, principalmente na sua principal carta, que é a carta aos Romanos. No Romanos capítulo de número 10, Paulo faz uma afirmação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, afirmação. Afirmação. Todo aquele, etc. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é a pergunta que nasce? Oi? Como invocar o nome do Senhor? Como invocarão? Uma possível pergunta. Que inclusive é a pergunta que ele faz depois. Mas eu digo o seguinte, quando Paulo está escrevendo, ele sabe do público que vai receber a sua carta. Então ele sabe das perguntas disso que a gente chama do seu interlocutor. Quem recebe a carta é interlocutor. E quando a pessoa está lendo a carta, ela está conversando com a carta. Ela lê, nossa, será que isso aqui que não sei o quê? Nossa, mas ele falou isso e aquilo. Ele imagina as perguntas do seu interlocutor e já responde. Qual que é a pergunta que a pessoa faria? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a pergunta? Lá no final de Romanos 10 ele fala, mas não vai lá ainda. E quem não ouviu o nome do Senhor? Né? Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e quem não ouviu o nome do Senhor? Aí Paulo coloca uma série de perguntas. Como crerão de quem não ouviram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Ou melhor, ele fala assim, como confessarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus, e aí? Como é que fica a pergunta? Paulo responde e eu acho que nessa aula, se der tempo, nós veremos a resposta do apóstolo Paulo, mas não é a proposta, é a resposta. É entender que a teologia do apóstolo Paulo era uma teologia também da correlação. O apóstolo, na sua teologia, ele dialoga com as perguntas do povo. Não é uma teologia do gabinete. Não é uma teologia da sacada. É a teologia das pés no chão. É a teologia que tem barro nos pés. É a teologia, como disse Justo Gonzalez, do Jesus na manjedoura que se reveste da dor humana. Não é uma teologia distante. O Justo Gonzalez diz o seguinte, onde está Deus no momento que Roma está oprimindo os judeus? Deus está no ventre de uma mulher virgem pobre sofrendo com ela. Deus está numa manjedoura. Deus não se permitiu não ser tocado e compartilhar da dor de um povo que sofre. Teologia verdadeira é essa, teologia das pés no chão.
Alguma pergunta? Então, esse é o primeiro pilar do nosso curso. Pergunta, problema. Se em algum momento eu estiver fazendo uma explicação e você se esquecer de qual é o problema que a gente está resolvendo, pergunte. Combinado? Combinado, irmão Ezequiel? O senhor conseguiu entender ou ficou confuso? Se ficou confuso, perguntem. Ok, pessoal? Podemos continuar? Alguém está com sono? Ah, eu esqueci de falar. Quem quiser água, tem um copinho aqui, tá? Segundo pilar do nosso curso. Primeiro é pergunta, problema. E esse pilar não é um pilar somente do curso. Esse pilar é o pilar que deve reger a vida daqueles que se propõem a estudar este livro. Entender as perguntas que eram feitas. O Gênesis, vai demorar ainda, mas nós vamos estudar o livro de Gênesis e entender quais perguntas o autor está respondendo. O autor de Gênesis, quando está escrevendo, ele está envolto de todo um povo. Quais eram as perguntas do povo? Isso deve reger também a vida de vocês que agora se proporam a estudar teologia. Segundo pilar deste curso. Primeiro, pergunta, problema. 2P, ó. 2P. Pergunta, problema. Segundo, memorização. Memorização. Por que esse é o segundo pilar, pessoal? Olha só, que eu vou ler aqui para vocês. E no trecho da aula também eu já vou explicar por que eu escrevo a aula. Isso está num pilar também. O segundo pilar fala da memorização. Pois de fato, aprender significa memorizar. O entendimento a respeito de um tema, quando não vem acompanhado da memorização, desaparecerá. E no final das contas não terá tido utilidade e foi incapaz de dar frutos. E a árvore que não dá fruto, o que você faz? Teologia que não dá fruto, corta. Conhecimento, estudo que não é memorizado, ele não dá fruto. Se ele não dá fruto, ele não tem utilidade. Então, um grande pilar é a memorização. Só pode se afirmar de uma pessoa, ele tem conhecimento disso ou daquilo, a partir da conclusão que ele se lembra. Rapaz, olha, esse cara tem muito conhecimento dessa área. Significa que ele se lembra. A gente vai ter acesso depois a essa aula? Esse daqui? Olha, eu posso enviar, mas eu prefiro que vocês anotem. Por quê? Não, sim, a gente anota, mas é que às vezes a lousa aí é difícil para enxergar esse tem. Tá bom, eu envio qualquer dúvida, mas eu vou enviar a gravação. É porque nisso daqui, ele é feito para mim. Ou seja, ele está organizado de tópicos de uma forma que os alunos que pegarem não vão entender o... A mesma coisa que alguém prega que organiza o sermão, na maioria das vezes ele coloca... tópicos. Mas uma notícia para vocês é que é bem provável que eu transforme cada uma dessas aulas em um livro. E vai ser um preço assim bem barato, porque o curso já está bem barato, não tem condição de fornecer ainda o material impresso. Mas como eu vi que estava ficando bem extenso o conteúdo quando eu estava preparando, falei assim, não, eu acho que eu vou transformar num livro. E no final do curso cada um pode ter uma biblioteca, né? Que é uma felicidade de alguém que gosta da teologia e ser teólogo. Já pensou em chegar no final do curso e ter lá 18 livros, né? Sua biblioteca. Então, mas eu posso mandar, tá? Mas só deixando claro que não vai ficar tão assim claro para quem lê, porque ele está organizado mais de uma forma em tópicos. Mas na aula, vocês vão receber tudo e no vídeo está pegando bem o quadro, né? Enfim, não há nada que a gente não resolva. Só o quê que nós não resolve? Morte, né? Só Jesus resolve a morte. E algumas doenças. Continuando. Quem já ouviu falar de Agostinho? Agostinho, ele escreve um livro chamado Vida Feliz. E na Vida Feliz, ele está conversando com a sabedoria, com a razão, sobre qual é a verdadeira felicidade. Estão conseguindo me ouvir bem aí no fundo? Qual é a verdadeira felicidade? E no início deste livro, veja o que a sabedoria
diz ao Agostinho. Agostinho dizendo: enquanto eu incessantemente, durante muitos dias, pensava comigo mesmo sobre muitos assuntos, e eu procurava com diligência encontrar-me dentro de mim, porque eu estava perdido, e procurar o bem, e entender o mal que eu devesse se afastar, de repente uma voz fala comigo. Eu não sei de onde veio essa voz, eu não sei se era eu mesmo, eu não sei, eu só sei que uma voz falou comigo, e ela me disse o seguinte: Agostinho, você supõe que você tenha chegado a alguma conclusão? Que você aprendeu algo? E se você supõe que chegou a alguma conclusão, aonde você guardará isto que você concluiu para ir para outros assuntos? O que a sabedoria está dizendo? Cada assunto é visto por vez, e se você aprende isso aqui, depois que você aprendeu isso aqui, você vai para outro assunto. Depois que você aprendeu isso aqui, você vai para outro assunto. Se você esqueceu isso daqui, esse aqui deu base para esse, então tudo cai. É a mesma coisa essa construção. Tem aqui o chão, tem a parede, tem... Se a base fundamental se dissolve, cai tudo. Um exemplo disso, eu estava falando para vocês do texto, correto? Aprendemos um negócio sobre o texto. O que a Selma perguntou? Mas e esse outro texto? Partiu para outra coisa. Se a gente já tivesse esquecido a resposta do primeiro, a gente nem entenderia nada da resposta desse aqui. Então Agostinho disse assim, a sabedoria dizendo para Agostinho: supõe que você tenha aprendido algo, onde você guardará? Qual foi a resposta de Agostinho? Na memória. Quem falou? Eu. Na memória. Vejam o que diz um teólogo francês chamado Sertilanges: de nada serviria adquirir pela leitura se a memória não arquivasse. Memorizar é tão importante. Vamos voltar com isso aqui. Não esqueça que quem dá o melhor nome vai ganhar uma pizza frita. Fábio Abreu, pega aí. Você gosta de avião. O Fabinho, ele é piloto de avião. É um piloto de avião autodidata. Fabinho, você confiaria de entrar num avião se você não confiasse na memória do piloto? Por quê? Tem habilidades. Porque memória tem a ver com habilidade? Você lembra. Suponhamos, mas o cara, rapaz, ele tirou 10 na hora da prova de ser o piloto. Ele foi o melhor piloto da classe. Mesmo assim, você não conseguiria entrar no avião se você não confiasse na memória dele? Esqueci o que. Você não entraria no avião se você não confiasse na memória do piloto. Joga a bola para alguém. Ô daí, você é construtor. Você confiaria de construir uma casa se você não confiasse na memória do engenheiro ou do pedreiro? Não. Por quê? Se o engenheiro não tivesse uma memória para saber os cálculos certos que você deveria fazer, você não tem coragem de entrar dentro da casa. Se o pedreiro não saber a quantidade de água que ele deve colocar, vai ficar muito ruim aí o concreto e tal, cai a casa. Ele precisa se lembrar? Joga para alguém, daí. O irmão, quando eu conheci o senhor era farmacêutico. Você confiaria no médico? Você aceitaria o remédio de um médico se você não confiasse na memória do médico? Por quê? Ele ia esquecer qual tipo de medicação. Porque ele iria esquecer. Perfeito. Como nós poderíamos confiar em um teólogo se não confiássemos em sua memória? Tem como? O que vocês acham? Vejam o que eu escrevi. A memória é o meio pelo qual nós aprendemos tudo, aprendemos até mesmo a tomar decisões. Nós não saberíamos como escolher o momento certo de atravessar a rua se a memória não nos dissesse que é quando o sinal fica vermelho para os carros. Eu sei que eu atravesso a rua porque na minha memória está lá a informação. Quando o sinal fica vermelho para o carro, eu passo. Não saberíamos a forma correta de se relacionar se a memória não nos lembrasse aquilo que deve ou não deve ser feito. São as regras da etiqueta e da educação, isso está na memória. Tudo o que somos e seremos está fundamentado na nossa memória. Tudo o que somos e seremos está fundamentado na nossa memória. Você já conheceu pessoas que perderam a memória e mudaram até a personalidade?
Até a personalidade da pessoa. Memória. Suponhamos que amanhã você acordasse e se esquecesse de absolutamente tudo que você viu e ouviu. Quem você seria? Você não saberia seu nome, não saberia como andar, porque andar envolve a memória. Eu sei, que eu faço isso. Se na minha memória eu não me lembrar que para andar eu tenho que colocar um pé na frente do outro, eu tenho que fazer assim, eu não ando. Até memória. Existem vários tipos de memória. Você não saberia seu nome, não saberia andar, não saberia como ir ao banheiro, não saberia nem que deveria ir ao banheiro. Não se lembraria de mais ninguém, não seria mais você mesmo. Por esta razão, afirma esse teólogo francês Sertilanges, nós nos servimos da memória para viver. Um rabino, na cultura judaica, ele escreve, um homem que se esquece de algo que aprendeu provoca sua própria ruína. E por que provoca sua própria ruína? Pois o que será do homem que se esquece do que aprende? Eu poderia estar dando aula aqui se eu tivesse me esquecido das coisas que eu aprendi? Eu conseguiria escrever essa aula se eu tivesse me esquecido do que eu aprendi? Você conseguiria estar aqui nessa aula se você esquecesse do idioma que você aprendeu? Porque você está ouvindo um idioma, você tem memória do significado das palavras. Henri Denney, o historiador cristão, ele diz que na época dos rabinos, na época de Jesus, o maior elogio que era feito a um adolescente era: você é uma cisterna bem cimentada, que não perde sequer uma gota de água. Memória. A memorização dos textos bíblicos era algo tão sério nas épocas de Jesus que no meio dos círculos de estudo bíblico se dizia: o homem que não recita, que não fala de memória, é um ímpio. Na cultura judaica, olha como a seriedade que eles viam. Se você não recita um texto bíblico, se você não recita o Shema Israel, você é um ímpio. Olha só a rigidez. Eu não digo isso, mas eles diziam. Vejam o que diz Sertilanges sobre isso. Sobre as pessoas que são capazes de memorizar uma história de uma novela inteira. Pessoas que memorizam músicas e mais músicas. Pessoas que memorizam anos e anos. A Copa do Mundo foi em tal país, de tal jogador. Memorizam escalas de times. Memoriza o jeito que o cara comemorou o gol quando ele fez aquilo. Memoriza o anime, o desenho, o filme, a série. Mas são incapazes, talvez, de recitar um salmo. Sertilanges diz, há nisso, evidentemente, grande desordem. Por que há desordem? Porque é o que ele diz sobre a memória. O que se grava no espírito, por meio da memória, opera em você mais intensamente. Um cristão deve desejar que esta ação se efetue em máximo grau, quando dela resulta estímulo para a sua fé. Ser-lhe-ia grande proveito de si, para você mesmo e para com Deus, de tempo em tempo você repetir textos e falas cheios da essência cristã. Se você se lembra, o que vai operar mais em mim? O que eu tenho mais em mente, memória. Eu vi um estudo uma vez que eles falam sobre a memória, que tipo, a mente, muitas vezes a gente esquece várias coisas, né? Que a gente passou, eles falam que a mente deles, ela mesma faz nada mesmo você esquece que aquilo não te trouxe interesse de nada e muitas vezes para adequar a outras coisas, por isso que muitas vezes a gente esquece. Perfeito. Alguma coisa, né? Eu vou citar isso aí, mais para frente, de um artigo de uma autora, sobre... a gente se lembra o que é mais importante para nós nas tomadas de decisões, né? Tem coisa que você esquece que não vai ser útil para você. Então tem um aspecto da memória, que é um aspecto da sobrevivência, que é o quê? Você se lembra o que vai te ser mais impactante na sua vida, mas nós vamos ver daqui a pouco o que a gente se lembra, como se lembrar, porque isso é importante, pessoal. Como se lembrar é importante. E o que se lembrar? O que a gente deve se lembrar? Tudo que eu estou falando aqui, vocês precisam se lembrar? O que nós devemos se lembrar? Né? Nós já vamos chegar nisso daí. Vamos lá. Veja o que diz um historiador chamado Henri Denney. A nossa geração se tornou
têm uma memória anêmica e impotente por conta da tecnologia. Vejam, aí ele compara com a memória dos tempos bíblicos. Muito antes de ter sido registrado por escrito, a princípio de forma parcial por Ezequias e Josias, e a seguir de maneira mais completa no 5º século, está falando do Antigo Testamento, um escriba chamado Esdras. Quem se lembra de Esdras? Quem se lembra de Esdras? Está lá na Bíblia. Ditou de memória 94 livros da cultura judaica. Mas como isso é possível? Isso quem diz é Henry Daniel. Como isso é possível? É bem provável que a maioria de nós aqui sabe de cor, talvez sem música, se vai lembrando. Sabe a história de animes gigantescos. É claro que Esdras não decorou cada vírgula. Ele decorou o todo do texto. Veja o que diz sobre o profeta Jeremias. Declara-se formalmente que as profecias de Jeremias foram ditadas, passadas de forma oral, papai e filho, durante 22 anos antes de serem escritas. O privilégio que nós temos hoje de ter isso aqui se deve à memória iluminada pelo Espírito Santo desses homens de Deus do passado. No tempo onde não havia esse texto aqui, onde escreveram um negócio às vezes para rico, a memória desses homens de Deus do passado preservaram este testemunho. Você já agradeceu a Deus pela memória desse pessoal? Fala aí, Luan. Eu agradeço a Deus pela memória dos homens de Deus que foram os autores bíblicos. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos décadas depois de Jesus Cristo. Jesus morreu ali por volta do ano 36. Quando o primeiro evangelho foi ser escrito? De 20 a 40 anos depois. Como que se preservou esse testemunho? Na memória. Ou seja, perceba que a obra missionária... Perceba que quando o missionário está indo para o campo, ele só consegue ir hoje, pregar esse evangelho, porque houve um homem de Deus com uma memória iluminada. Luiz, não sei se cabe, mas uma dessa questão de negligência de memória aí, a Bíblia fala que tem uma geração, se findou a geração e veio outra geração que não conhecia a Deus. E ela se corrompeu por quê? Por não ter passado. A geração passada não passou a informação. Perfeito. E a falta dessa informação corrompeu toda uma geração. Olha aí. Memória. Uma das maiores intervenções do Espírito Santo em nós é João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Na cultura judaica, isso era tão forte, nós vamos ver um pouco da cultura judaica e da memorização. Isso era tão forte que, olha só o que diz este autor. A fim de treinar a memória, os alunos eram obrigados, isso a partir dos 5, 6 anos de idade, a decorar passagens enormes, que precisavam repetir sem qualquer omissão, sem acréscimo ou modificação de qualquer palavra. Eu não estou dizendo para você ser esse rigor com seus filhos, eu só estou dizendo como era o rigor em relação à memória no momento em que surgiu esse testemunho bíblico. Quem visita uma escola judaica vê um grupo de meninos sentados ao chão, repetindo junto em voz alta e às vezes ritmada, num ritmo para facilitar, às vezes em rimas. O Novo Testamento existem parábolas que, quando traduzidas para o aramaico, parecem rimas. Claro, não como o nosso estilo, mas no estilo judaico. O mesmo acontece nas escolas até hoje talmúdicas. Deve ser enfatizado este método de treinamento sistemático para a memória, desde 5 a 6 anos de idade.
Ah, a Bíblia, mas eu não quero saber da Bíblia, eu quero saber da Bíblia, eu não quero saber dessa tradição. Beleza, Salmo 105. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Lembrai-vos. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Êxodo 13:3. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, em que com Deus com mão forte te tirou de lá. Vamos prosseguir. Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças. Quem esquece não guarda bem a alma. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos. E não se aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber teus filhos e as tuas filhas. O que os teus olhos têm visto, e o cego, que não vê, não é desse olho que está falando. Está falando da nossa capacidade de perceber. Não se esqueça que você tem percebido, que você tem visto, ouvido, sentido. A própria ceia de Jesus Cristo é um memorial. Fazer isto em memória. Luiz, então quem tem boa memória é um bom cristão? Sim ou não? Nem sempre. Nem sempre. Olha o que diz o Sertilanges. Quantos pretensos eruditos, de espírito falso, inerte, quantas bibliotecas vivas capazes de recitar 200 versículos de uma hora para outra. São disso prova que não são verdadeiros cristãos mesmo com a boa memória. Nem toda pessoa que tem uma boa memória é de fato um bom cristão. Mas um bom cristão deve se preocupar com a sua memória, pois como viver aquilo que você nem se lembra? Nós se lembramos do não roubarás. E se nós não se lembrássemos que Deus se importasse com isso, de não roubar? E se nossa sociedade não se lembrasse que Deus se importa com a justiça, com o perdão? E se nós não se lembrássemos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós? Memória. Vejam o que diz o Luan. Viviane Louro. A memória é um dos mecanismos mentais mais importantes para a nossa sobrevivência, pois sem memória não há história nem identidade. Até um animal, ele não consegue viver sem história se ele não tiver memória. Chegou um javali aqui. O javali, o crocodilo pegou ele. Aí o outro javali viu. Rapaz, tem um crocodilo ali. O que o javali faz? Ele vai lá tomar um banho naquela água? Ele entra lá dentro e vai nadando? Não, porque ele tem medo. Se ele não tivesse essa memória, ele não sobreviveria. Então, o que normalmente gravamos mais? O que normalmente nós gravamos mais? Aquilo que mais importa e tem mais valor para o nosso sobreviver, para o nosso dia a dia, para o nosso lidar. Existem coisas que você vai lembrar, Fabinho, mas o Odair não vai, o pastor Ed não vai, Karen não vai, José Carlos não vai. Existem coisas que o pastor Osmar vai lembrar, mas os outros não vão lembrar, porque isso se refere à teologia da correlação. O que é a teologia da correlação? Se envolver com as perguntas que te cercam. Tem perguntas que faz no seu ambiente, mas não vai fazer no ambiente do Osmar, que é pastor em Casa Verde. Existem situações que ele vivencia lá que você jamais vivenciará. Então existem coisas que ele irá lembrar e você não. A questão é como lembrar. Como lembrar? Como lembrar? Vamos lá. Quer ver? Cadê a bola? Aê! Vamos ver. Um tempo atrás eu preguei sobre Jonas.